A discussão da reforma tributária no Congresso tem se mostrado mais difícil do que se imaginava. E um dos principais impasses é a discussão sobre o retorno da taxação de dividendos, que tinha sido extinta no Brasil já há 25 anos. Na opinião de parte do Congresso e do ministro Paulo Guedes, essa tributação é necessária para que os impostos sobre as empresas possam ser reduzidos, como uma forma de compensação. Mas para outros, a taxação de dividendos geraria um maior estímulo à sonegação, que teria que ser compensada com o aumento de outros tributos. A gente chamou aqui para discutir sobre essa equação complicada o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, a quem eu dou agora boa tarde. Também agradeço a presença da Priscila Yazbek com a gente aqui também para fazer essa entrevista. Eu gostaria de começar perguntando sobre essa questão dos dividendos. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não taxam dividendos. Então, por que tanta resistência aqui no Brasil a essa taxação, ex-secretário? Muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Carla. Eu quero dizer, o Brasil passou 70 anos tributando lucros e dividendos. E há 25 anos tributa apenas lucros, não tributa dividendos. Primeiro, é falsa a informação de que o Brasil é um dos poucos países do mundo. Há inúmeros países do mundo que tributam dividendos. Há até uma confusão sobre Estônia, Letônia, Lituânia. Parece mais uma má formação em geografia do que qualquer outra coisa. Bom, mas voltando ao que dizia. Agora, é preciso comparar uma coisa com a outra. A tributação enquanto existia a tributação de dividendos, a arrecadação era ridiculamente pequena. A sonegação era altíssima. Tem um fenômeno de sonegação chamado distribuição disfarçada de lucros. Você compra algo em nome da empresa, mas na verdade é para você mesmo. Isso é muito difícil de fiscalizar. Quando eu assumi a Receita, a parte significativa da mão de obra fiscal era para fiscalizar isso. E com inúmeros litígios, hoje não existe mais isso no Brasil. E não existe mais litígio. E por outra, a arrecadação do imposto de renda das pessoas jurídicas, com a não incidência, a expressão isenção está errada, tecnicamente, a não incidência nos dividendos, ela entre 1996 e 2002, ela teve um crescimento real de 117%. Não há paralelo no resto do mundo. Por outro lado, a participação do IRPJ, o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, no PIB, teve um crescimento de 50%. E os contribuintes gostaram, o que é incrível. Priscila. Vamos lá. Obrigada pela entrevista. Gostaria de perguntar se ainda sobre esse ponto de tributação de dividendos, o senhor que propôs, lá atrás a isenção dos tributos sobre o dividendo, só que a grande crítica que existe hoje é que isso cria uma distorção, Então, aqueles chamados super ricos, eles abrem uma pessoa jurídica para daí receber da empresa o seu salário como se fosse um dividendo, ele fica isento e com isso eles acabam não pagando o imposto ou ficam numa alíquota muito menor do que eles pagariam se eles estivessem sendo tributados como um funcionário da empresa, como executivo da empresa. Queria perguntar se o senhor não acha que nesse ponto de vista existe alguma distorção e se nesse caso a tributação de dividendos não seria positiva. A distorção não é a tributação ou não tributação de dividendos. A distorção é a simulação da prestação de um serviço na condição de empregado como se fosse uma pessoa jurídica. Isso tem previsão para tratar disso, está no parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional. Quer dizer, não há que se jogar fora água suja e a criança da bacia. Há que separar uma coisa da outra. Quer dizer, questões pontuais, questões isoladas devem ser combatidas com medidas específicas, mas não voltar a uma situação que era ineficiente e aí sim provoca a pior das distorções, que é justamente a sonegação de impostos, sem falar do planejamento tributário. Afora isso, também induz a um investimento que pode não ser o melhor. Imaginemos, por exemplo, imaginemos uma empresa que fabrica fita VHS. Quando tem tributação de dividendo, era induzida a produzir mais fita VHS que não serve para nada.
É o passo que, se você não tem incidência nos dividendos, é preciso dizer que ele tem liberdade para aplicar na própria empresa, ou em outra empresa, ou no mercado financeiro, ou consumir, ou fazer combinação de tudo isso. Então, portanto, não é razoável, como mínima medida, para fazer uma proposição, comparar o que aconteceu nos 70 anos com o que tem acontecido nos últimos 25 anos. Por favor, então, o senhor poderia dizer qual seria a sua opinião sobre essa reforma tributária para que ela fosse mais, então, aceitável e realmente trouxesse avanços no sistema tributário brasileiro? Olha, bom, nós estamos falando que tem muitas coisas no sistema tributário brasileiro. E isso está tratando apenas de imposto de renda. É disso que nós estamos falando. Existem problemas? Sim. Todos os sistemas tributários do mundo, todo o tempo, têm problemas. Agora, nós não estamos discutindo o problema certo. Quer dizer, temos problemas, por exemplo, as aplicações de pessoas físicas em paraísos fiscais. Nós conseguimos enfrentar em relação às empresas, mas pessoas físicas não. Este é um problema. Quer dizer, então, existem outros problemas? Sim. Muitos problemas. Agora, o que eu não posso agora falo da motivação errada. Sob a alegação que se pretende corrigir uma tabela de imposto de renda, aumentar o limite de isenção, fazer um conjunto de medidas completamente sem nexo. Quer dizer, quando alguém fala, você é a favor ou contra desse projeto, qual projeto? Quer dizer, já tem não sei quantas versões que são completamente diferentes entre si e completamente diferentes do projeto original. Vai alguém reclama, aí modifica. Vai alguém reclama, modifica. Na primeira proposição, todos os empresários ficaram contra. Quando fizeram a modificação, aí aliviou para alguns, que agora ficaram a favor, mas agora todos os estados e municípios ficaram contra. Aí vem outro, não, para alguns municípios fazer isso, mas os outros estados e municípios ficaram contra. Num dado momento, o presidente da República disse, não, isso não foi feito por mim, foi feito pelo Ministério da Economia. O Ministério da Economia, isso foi feito pela Receita, e agora a própria Receita se apresenta contra. Quer dizer, é uma capacidade extraordinária de aglutinar contrários. Secretário, justamente uma das complexidades, né, dessa proposta é que estados e municípios falam sobre perda de arrecadação com a redução do IRPJ, porque eles ganham metade do que é arrecadado com o IRPJ, e, por outro lado, as empresas reclamam que gostariam de uma redução de carga tributária maior. Inclusive, com a proposta como estava, havia uma previsão de aumento de carga tributária para as grandes empresas, ou seja, uma queda de braços grandes entre estados, municípios e empresas, e parece que o elo mais fraco dessa história acaba sendo a pessoa física, que não consegue ter ali seus representantes, fazer ali os seus contatos no Congresso. Diante de toda essa discussão que a gente está vendo, foram 4 versões do relator, a gente teve a versão enviada pelo governo. O senhor acha que isso vai adiante ou essa reforma perdeu força? No mercado, por exemplo, já tem alguns analistas dizendo que na Câmara houve um cansaço em relação ao projeto, então já existe alguma conversa aí de analistas achando que a reforma fica só talvez para a próxima gestão. Bom, meu entendimento é o seguinte, eu não vou fazer especulação sobre o que vai acontecer na Câmara ou não vai acontecer, porque, enfim, isso vai para o domínio do terreno político, na qual eu não faço comentários. Mas a solução mais razoável sobre isso é precisamente arquivar esse projeto. O projeto é ruim, tem uma motivação espúria e, sobretudo, eu quero chamar a atenção, é completamente inoportuno. Nós estamos com problemas gravíssimos à porta e está servindo para tirar foco desses problemas, dispersar energia. Eu vou citar alguns bem próximos. Se vê o seguinte, ou há aumento de carga tributária ou não há aumento de carga tributária, não há outra hipótese. Então, se há aumento de carga tributária, nós estamos agora afetando as empresas. Se há redução de carga tributária, eu estou afetando os estados e municípios, para mostrar o quanto isso está mal construído. Agora, por outro lado, nós estamos, daqui a 10 dias, não estou falando de 11 dias, daqui a 10 dias, terá que ser encaminhada a proposta de orçamento para o próximo ano. Como é que vai acomodar nessa proposta de orçamento um volume de precatórios
que se aproxima de 90 bilhões de reais, que corresponde a 75% das despesas não obrigatórias. Quer dizer, como resolver esse problema? Não é um problema nem um pouco simples. É um problema extremamente difícil, que requer muita determinação, muita competência e muita criatividade para enfrentar esse problema. Mas tem outro. Tem um problema de inflação. Não preciso dizer, todos estão vendo. E se eu faço qualquer tipo de movimento no sistema tributário, repercute em preço. Numa situação, portanto, delicada. Se eu vou dizer que vou tributar os dividendos, aí eu já tenho alguns outros problemas. É o estoque de dividendos? Tributar estoque de dividendos é simplesmente convidar para um litígio monumental no judiciário, porque ofende ao princípio constitucional da não retroatividade da matéria tributária. Bom, mas por outra, mas se alguém vai fazer isso, então vamos fazer assim, vamos fazer a distribuição inteira dos dividendos. Descapitaliza as empresas. Ou vamos fazer uma outra coisa. As empresas estrangeiras que estão aqui no Brasil vão fazer o quê? Remessa para o exterior, afeta o câmbio. Quer dizer, nós temos aí câmbio, inflação, risco fiscal, tudo isso como fatos concretos, reais, próximos, não estamos dando nenhuma atenção a isso e estamos discutindo uma verdadeira salada russa, uma coisa completamente confusa e sem sentido. Secretário, eu queria até pegar uma carona aqui que o senhor voltou a falar de dividendos, porque eu não sei se ou o senhor não entendeu a minha pergunta ou eu não entendi a sua resposta. Nós fizemos uma pergunta falando sobre o número de países que têm a taxação, que, aliás, não tem a taxação de dividendos, perdão, e o senhor falou que estava rolando uma fake news em torno de que só Brasil, Estônia e Letônia teriam essa não taxação de dividendos. Mas nós verificamos que a revista Forbes, por exemplo, e outros meios de comunicação reproduzem um levantamento da Tax Foundation que dizem que realmente são Estônia, Letônia e Brasil que não cobram os dividendos. Então, eu queria até que o senhor esclarecesse aqui para a gente, porque eu estou ainda... A Forbes para a Tax Foundation, Letônia e Estônia só tributam dividendos, não tributam lucros, junto com a Geórgia. Só tem 3 países do mundo que fazem isso. O Brasil, mais 2 dezenas de países, então tributam só lucros. Agora, todos que tributam lucros e dividendos fazem a tributação com integração. Isto é, uma coisa repercute na outra. Isso é tão evidente que alguém diz, eu vou reduzir a carga tributária e vou tributar em compensação os dividendos. É um reconhecimento tácito de que há uma intercomunicação entre as duas coisas. Então, essa história da Letônia, Lituânia e Estônia, isso é fantasia, isso não existe, não. Letônia, assim, sendo de uma maneira objetiva, Letônia, Estônia e Geórgia, no Cáucaso, são 3 países que só tributam dividendos, porque tem um tipo de situação fiscal muito peculiar, que é a existência do domicílio fiscal virtual, que só pode permitir pegar os dividendos e não os lucros, é justamente o contrário. Agora, todos os países que tributam lucros e dividendos têm integração. O Brasil faz integração absoluta entre a pessoa jurídica e a pessoa física e se revelou extremamente eficiente. Quer dizer, não tem medo de falar um negócio desse tipo. Quem falou essa história aí dentro, em momento não está sabendo nada. Muito obrigada, então, pelo esclarecimento. Nós entrevistamos aqui Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal. Uma boa tarde, secretário. Boa tarde a vocês todos.